Porque quando a gente está trabalhando, dificilmente você consegue se aprofundar em coisas do que quando você não está trabalhando, né? Então, se eu perguntar para vocês agora que acompanham o futebol, quem são os 3 principais jogadores jovens do futebol argentino, provavelmente vocês não sabem. E quando a gente está trabalhando, a gente realmente não consegue se aprofundar nisso, né? Então, nesse momento, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha equipe de trabalho que é um analista de mercado, que trabalha para mim o tempo todo levantando informação, trazendo coisas novas, trazendo essas pautas para que a gente se desenvolva. E essas oportunidades que a gente tem de não estar trabalhando em clube são oportunidades da gente se aprofundar em temas, em momentos, em conhecimento específico, que quando a gente está no clube a gente não consegue. Você pretende fazer isso também na Europa, em algum momento? Nesse momento não, porque entendo que eu sempre penso que conhecimento é a capacidade de transferir, né? Então, eu entendo que nesse momento, para mim, como treinador de Série A, é mais importante eu ter um conhecimento de América do Sul, até porque mercadologicamente também é um mercado que me interessa. Eu, ano passado, tive uma oportunidade de passar em um processo seletivo em uma equipe da América do Sul, uma grande equipe da América do Sul, através de um jogador que tinha jogado comigo, que foi o Guinha Azul. Trabalhei com ele e ele me indicou para fazer um processo seletivo em uma equipe. E esse processo seletivo eu nunca tinha vivido na minha vida profissional aqui no Brasil. Existe isso no Brasil? Existe. Na verdade, eu tinha vivido em 2007, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em clube empresa. Hoje chama Audax, mas na época não era Audax. Chamava Sendas no Rio e Pão de Açúcar em São Paulo. Era um projeto capitaneado pelo Brunoro e pelo Thiago Escuro, que hoje é o presidente do Red Bull. Sendas é mercado no Rio, né? Ainda tem Sendas lá? Não, né? Faliu, né? Então, é um projeto do Abílio Diniz. O Abílio Diniz. Virou tudo Pão de Açúcar. Exatamente. E aí, em 2007, eu participei de um processo seletivo, mas não com a profundidade que eu passei agora nesse clube. É clube empresa também? Esse da gente? É um clube empresa. E eram 4 etapas. A primeira etapa era uma conversa com o gerente de RH do clube, onde eu tinha que apresentar o currículo e explicar toda a minha formação familiar, graduação, formação prática. Eram 5 profissionais, tá, nesse processo. Um desses profissionais saiu nessa primeira fase. A segunda fase era com o gerente de psicologia, na verdade, o chefe da psicologia do clube, falando só sobre gestão de crise. Então, o cara criava cenários de crise e como eu, como treinador, resolveria aqueles problemas. Chegou doidão. Exatamente. Substituiu o cara te mandou tomar no cu saindo do campo. E aí, como é que tu vai? Tu vai pra porrada com o cara na beira do campo, bate nele no vestiário, tu não faz nada, tu chegou no vestiário, no intervalo de jogo, tá o capitão do time e o mais jovem saindo na porrada. Como é que você intervém? Enfim, ele foi levantando situações de crise, saiu mais um profissional. Ficaram 3 profissionais. Aí a penúltima etapa era uma conversa com o presidente, com o diretor esportivo, para apresentação do meu modelo de trabalho, meu modelo de jogo, como as minhas equipes treinam, como as minhas últimas equipes jogaram. Ficou eu e mais um treinador uruguaio. E aí a última etapa era só sobre o conhecimento do futebol do local. E eu perdi aí de forma justa, porque por mais que eu tivesse estudado, o outro treinador ele tinha já trabalhado 3 vezes nesse país. E depois eu tive o feedback que às vezes a gente usa muito a muleta, não, a língua tal, e não teve nada a ver com a língua, teve a ver com o conhecimento específico do futebol daquele país. Então, depois dessa experiência que eu tive, eu passei a focar em me desenvolver, em conhecer a cultura e cultura de futebol de alguns países, porque às vezes a gente mercadologicamente a gente não abre o olho, você vai, e eu falo isso porque durante muito tempo trabalhei em seleções de base, e você tem experiência de viajar, você vai na América do Sul, você vai na LDU, por exemplo, e a gente não imagina a estrutura que tem uma LDU. A gente não imagina o Independente Del Valle, que a gente ouve falar aí esporadicamente. Vocês não imaginam o que é o centro de treinamento do Independente Del Valle, como é a lógica desportiva. Pouquíssimos clubes no Brasil têm a lógica do Independente Del Valle, tem a estrutura. Barcelona de Guayaquil, Universidade do Chile. E Tajeres, Bolívar, um clube da Bolívia que acabou de ser comprado pelo Grupo City. O Tajeres está sendo comprado pelo Grupo City também. Então, é mercado de trabalho para a gente. E que a gente, muitas vezes, está míope para essas oportunidades. Então, acho que é uma oportunidade... Interessante, por isso tu vai fazer essa viagem. Exatamente.